Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa 14ª aula. Nesta aula, iniciamos o capítulo 2º sobre os impedimentos dirimentes em geral. Veremos nesta aula o cânon 1073, que nos traz um conceito e natureza dos impedimentos, e o cânon 1074, que nos fala dos impedimentos públicos e impedimentos ocultos. O capítulo 2, portanto, dos impedimentos dirimentes em geral, vai do cânon 1073 até o cânon 1082. A normativa sobre os impedimentos matrimoniais, dispostas no atual Código, no Código de 1983, apresentam inúmeras novidades. Algumas destas, como veremos, foram supressas. Outras foram modificadas. Em particular, observamos que foi supressa a distinção entre impedimentos dirimentes e impedimentos impedientes, que nós vamos ver daqui a pouco uma definição em relação a estes dois impedimentos. Os primeiros vetam o matrimônio sob pena de nulidade, ou seja, os impedimentos dirimentes, a pessoa que tem um impedimento dirimente, ela contrai invalidamente o matrimônio, e os segundos eram apenas para liceidade, ou seja, se a pessoa tinha um dos impedimentos impedientes, o matrimônio que fosse celebrado sem a devida licença era válido, porém ilícito. O novo código fala somente de impedimentos dirimentes. No Código de Direito Canônico de 1917, os impedimentos impedientes faziam parte do capítulo 3º e eram do cânon 1058 até o cânon 1066. Já os impedimentos dirimentes, que eram do capítulo 4º, iam do cânon 1067 até o cânon 1080. Sobre os impedimentos impedientes, o Código de Direito Canônico de 1917 dizia que contém uma proibição grave para contrair o matrimônio. Então, estes impedimentos impedientes eram proibições graves para se contrair o matrimônio. Porém, se o matrimônio for celebrado com um destes impedimentos impedientes, o matrimônio não é nulo, diferentemente dos impedimentos dirimentes, que não somente proíbem o matrimônio, como se impede também que se contraia validamente. Então, esta era a diferença entre impedimentos impedientes e impedimentos dirimentes, aonde os impedientes, o matrimônio seria válido, mesmo tendo a presença deles, e nos impedimentos dirimentes, contendo uma presença desses dirimentes sem a devida dispensa, o matrimônio é nulo. Então, apenas alguns exemplos, que eram considerados impedimentos impedientes. O voto simples de virgindade ou de castidade, conforme o cânon 1058 do Código de 17, todos estes exemplos são do Código de Direito Canônico de 1917. O parentesco legal, que agora ele faz parte de um impedimento dirimente. Um batizado católico com um batizado em uma seita herética. Também agora nós temos aqui a questão da disparidade de culto como um impedimento dirimente, a mista religião, o matrimônio com quem abandonou a fé católica ou que deram o nome a associações condenadas pela Igreja.
Então, vejam bem que mista religião e o matrimônio de quem abandonou a fé católica, nestes casos, estão lá no cano 1071, que se requerem apenas uma licença do ordinário local. Diferente, né, da disparidade de culto e do parentesco legal, que se tornaram, então, impedimentos dirimentes no novo Código de Direito Canônico. O cano 1073 então, nos diz que o impedimento dirimente, que é este impedimento dirimente? É o impedimento que torna a pessoa, não o ato. Aqui nós não estamos falando de leis irritantes, estamos falando de leis inabilitantes. Por isso que dirime, né, a pessoa, ou seja, torna a pessoa inábil. Inábil para quê neste sentido? Para contrair validamente o matrimônio. Conceito de impedimento matrimonial. Então, é costume distinguir entre impedimento em sentido próprio, que é aqueles que de fato tornam nulo o matrimônio, e impróprio. Em sentido impróprio, é impedimento tudo o que se opõe à celebração do matrimônio. Por exemplo, a falta do estado de graça, o defeito de forma, um vício do consentimento, ou seja, não se trata de um impedimento iuris. Em sentido próprio ou jurídico, de acordo com o cano 1073, o impedimento matrimonial é o impedimento dirimente, ou seja, uma circunstância externa ou uma relação pessoal que, por direito divino ou humano, torna a pessoa inábil para contrair matrimônio, de forma que uma eventual celebração não seria somente ilícita, mas inválida radicalmente ipso iure, ou seja, pelo próprio direito. Então, quando existe um dos 12 impedimentos dirimentes, sejam eles de direito divino, sejam eles de direito eclesiástico, se não for dada a devida dispensa àqueles que podem ser dispensados, porque nem todos os impedimentos podem ser dispensados, como é o caso da impotência para copular, e também como é o caso da consanguinidade na linha reta até o segundo grau na linha colateral, inclusive nesses casos não podem ser dispensados. Em se tratando de leis inabilitantes, conforme o cânon 15, nem a ignorância e nem o erro livram dos impedimentos que dirimem o matrimônio. Ou seja, se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho conhecimento, a ignorância, se eu ignoro a existência destes impedimentos dirimentes, se eu tenho um juízo errado em relação a estes impedimentos dirimentes, não significa que a minha ignorância, a minha falta de conhecimento ou meu juízo errado a respeito dos impedimentos dirimentes não me livram dos impedimentos, que dirimem o matrimônio, mesmo que seja celebrado de boa fé. Então, uma vez tendo presente um destes 12 impedimentos dirimentes, o matrimônio se torna nulo se não for dada a dispensa àqueles que podem ser dispensados. E, no caso, se for contraído o matrimônio, por exemplo, com impotência de copular ou até o segundo grau da linha colateral, então, nesses casos, o matrimônio será sempre inválido, nulo ipso iure. O Código de Direito Canônico de 83 se caracteriza por uma evidente concentração e simplificação da matéria, principalmente porque foram suprimidos os impedimentos impedientes, que agora não existem mais. É claro que alguns foram assumidos como impedimentos dirimentes. Em sentido próprio, são impedimentos matrimoniais somente aqueles que tornam inválida a celebração do matrimônio, ou seja,
os 12 impedimentos que nós temos no Código de Direito Canônico, do cânon 1083 até o cânon 1094. Então, estes são os impedimentos dirimentes que tornam nulo o matrimônio. E não existem outros impedimentos que possam tornar nulo o matrimônio, a não ser estes 12 que já estão contidos no Código de Direito Canônico. E entram na categoria de leis inabilitantes, né? Enquanto determinam a nulidade do matrimônio, agindo diretamente na pessoa inábil e não sobre o ato. Se fosse sobre o ato, seria uma lei irritante, como é o caso da não observância do rito estabelecido. Então, quando age diretamente sobre o ato, nós não falamos de leis inabilitantes, mas falamos de leis irritantes de acordo com o cânon 10. Ao passo que os vícios do consentimento e o defeito da forma canônica são leis irritantes. Tendo visto o cânon 1073, se conclui, utilizando a nota de rodapé de Jesus Hortal, que impedimentos dirimentes são proibições legais, ou seja, a lei é que determina esta proibição. É a lei que está determinando quais são os impedimentos dirimentes, baseadas em circunstâncias pessoais, né, consanguinidade, impotência, matrimônio anterior, afinidade, né, de caráter objetivo. Então, todos esses são de caráter objetivo, que constitui um obstáculo determinado pela lei à celebração válida do matrimônio. Trata-se, pois, de uma lei inabilitante. E então, o cano 10 nos diz: devem ser consideradas irritantes ou inabilitantes unicamente as leis pelas quais se estabelece expressamente que um ato é nulo ou uma pessoa é inábil. Então, quando é que nós temos leis irritantes? Por exemplo, em relação ao vício do consentimento, em relação ao erro, ao dolo, né? Em relação à forma canônica. Quando a forma canônica não é observada, é o rito estabelecido para a realização daquele ato jurídico que não está sendo observado. Então, o rito é irritado, né? Ou seja, não se está seguindo o rito determinado para a realização deste ato jurídico. Então, quando se trata de uma lei irritante, não é a pessoa que é inábil, mas é o ato, né, jurídico que se torna nulo porque não foi observado o rito correto para a sua validade. Diferente em relação, né, às leis inabilitantes. Estas são aquelas onde a pessoa é inábil, né, de acordo com nós já vimos na nota de Jesus Hortal, né, baseadas em circunstâncias pessoais de caráter objetivo. Então, existe uma circunstância pessoal, ou seja, da pessoa que a está inabilitando a realizar o matrimônio. E então, o cânon 1074 nos apresenta, né, a questão das provas do que se pode se provar no foro interno e no foro externo. Então, considera-se público o impedimento que se pode provar no foro externo. E tudo o que não se puder provar no foro externo, né, é então considerado um impedimento oculto. Estas duas características nós temos que entender bem: o que se pode ser provado no foro externo e o que não pode ser provado no foro externo e que, portanto, tem um caráter oculto.
Os impedimentos públicos e ocultos. O cânon 1074 reproduz totalmente o cânon 1037 do código anterior. Está igual. Então, se nós olharmos o atual cânon 1074, nós veremos que ele está igualmente ao cânon 1037 do Código de 1917. A distinção é importante e encontra, então, aplicação em vários cânones que dependem, né, desta distinção entre impedimentos públicos e impedimentos ocultos. Alguns exemplos do cânon 1079, dispensa dos impedimentos em perigo de morte. O cânon 1080, alguns casos perplexos quando tudo já está preparado para o matrimônio. O 1083, a idade mínima, e o cânon 1158, na convalidação simples do matrimônio. O cânon 1074 apresenta a mais relevante classificação dos impedimentos matrimoniais, definindo legalmente os critérios de distinção entre impedimento público e impedimento oculto. Se considera público aquele impedimento que pode ser demonstrado no foro externo, ou seja, diante do tribunal, com as várias provas admitidas pelo direito. Quais são estas provas? Confissão das partes, deposição das testemunhas dignas de fé, em casos particulares também de apenas uma testemunha, principalmente da testemunha qualificada. Ainda mais no caso quando se fala ex officio, que aqui a testemunha qualificada é aquela que fala ex officio. A perícia, documentos públicos e privados e etc. Neste sentido, impedimento público é, por exemplo, o impedimento de consanguinidade, que pode ser provado por registro público, mesmo que seja ignorado pelas partes, pelos seus parentes e amigos. Os outros impedimentos que não podem ser provados, como já foram mencionados, são considerados ocultos. O Código de Direito Canônico considera público o impedimento cuja existência é suscetível de prova no foro externo, através de provas documentais ou testemunhais, ou de qualquer classe, mesmo que o impedimento ainda não tenha sido divulgado. Então, apenas alguns exemplos para entendermos esta distinção entre públicos e ocultos. Impedimento que, por sua natureza, são públicos. Ordem sagrada, né? Dificilmente não se tem registro de uma ordem sagrada. Matrimônio anterior, consanguinidade. Impedimentos que, por sua natureza, são ocultos. Impedimento de crime, consanguinidade proveniente de união ilegítima, no caso de adultério, e que, neste caso, não foi provada ou não pode ser provada a consanguinidade. Outras considerações aos impedimentos. Em relação à origem, o impedimento, existem os impedimentos de direito divino ou eclesiástico. Então, aqueles que são de direito divino não podem ser dispensados, como a consanguinidade até o 2º grau da linha colateral. A impotência não pode ser dispensado. O matrimônio anterior não pode ser dispensado, porque são todos de direito divino. E os eclesiásticos são aqueles que podem ser dispensados, como os que possuem ordens sagradas, os que possuem votos públicos, institutos religiosos, sociedades de vida apostólica de direito pontifício, né? A afinidade e o parentesco legal e honestidade pública, que podem também ser dispensados, e a idade, de uma certa forma, também pode ser dispensada. Depois, mais adiante, nós veremos quais são os impedimentos que podem ser dispensados e os impedimentos que não podem ser dispensados. Então, em relação à gravidade, o impedimento pode ser dispensável
né, o que é de direito eclesiástico, né, reservado à Santa Sé, porque tem alguns que são reservados à Santa Sé, que são o impedimento de crime, o impedimento de ordens sagradas, que são reservados à Santa Sé, ou não dispensável, como o caso da impotência e o caso da consanguinidade até o 2º grau da linha colateral. Em relação à duração, o impedimento pode ser temporâneo, às vezes no caso da idade, ele pode ser temporâneo, a pessoa ela muda de idade, né, se pode cessar, ou perpétuo também aqui no caso da impotência. Então, a pessoa que é impotente perpetuamente, né, a duração do seu impedimento será perpétua. E em relação à extensão, o impedimento pode ser absoluto, no caso aqui da impotência absoluta, se torna inábil para o matrimônio com qualquer pessoa, a impotência absoluta, ou relativo se somente com determinada pessoa. Da mesma forma, a impotência pode ser relativa com uma determinada pessoa. Então, assim, nós concluímos esta nossa aula de hoje e na próxima semana, na próxima aula, nós veremos, então, alguns outros cânones. Hoje nós vimos o cânon 1073 e o 1074, veremos talvez 2 ou 3 cânones na próxima aula. Deus abençoe a todos.